Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do redirecionamento da execução fiscal. Eu reservei este módulo para tratarmos de forma concentrada deste que é o assunto dos mais importantes em alguns aspectos ainda aberto na jurisprudência, mas de todo modo frequente tanto no cotidiano do julgador, dos servidores das unidades judiciárias que trabalham com execuções fiscais, também dos procuradores fazendários e dos advogados que militam, estudam, se dedicam a este que é o maior acervo processual de todo o Brasil, segundo dados oficiais do CNJ. Daí que não podemos deixar de colocar os olhos no redirecionamento, que é, portanto, uma das matérias mais importantes deste nosso micro-universo aqui, do nosso microsistema das execuções fiscais. E eu reservei, além dessa pequena introdução, este pequeno módulo para tratarmos de uma premissa, assentarmos uma premissa muito importante que às vezes parece ser deixada de lado, parece que a jurisprudência não se atenta a esta, que é justamente da limitação da responsabilidade patrimonial do sócio. O que eu quero dizer com isso? A instituição de uma sociedade, de uma pessoa jurídica, com a sua devida personificação, com a instituição da sua personalidade jurídica, pode ser uma sociedade unipessoal, era o caso da Ireli, uma associação, fundação, organização religiosa, né, partido político, todas estas modalidades de pessoas jurídicas têm este atributo da personalidade jurídica. E a personalidade jurídica proporciona várias vantagens muito importantes para os sócios, membros, integrantes, enfim, qualquer que seja a natureza da participação das pessoas naturais nesta instituição desta pessoa jurídica, que é justamente da separação patrimonial, da autonomia, portanto, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação aos integrantes da pessoa jurídica, seja ela sociedade, associação, não é? Partido político, organização religiosa, Ireli, sociedade unipessoal, não importa, todas elas têm esta separação patrimonial entre os membros, sócios, integrantes e a própria pessoa jurídica. São coisas diferentes, cada qual com o seu devido patrimônio. A pessoa jurídica tem também a titularidade negocial. Ela participa de contratos, de relações jurídicas como uma pessoa diversa da pessoa dos sócios e também frequenta os processos judiciais aqui de forma independentemente dos seus sócios, membros ou integrantes. Precisou vir a lei, uma lei de 2019, a lei 13.874, ganhou um apelido, né, de melhoria do ambiente de negócios, não, lei da liberdade econômica, cada uma vem com um apelido diferente, a lei da liberdade econômica. Esta lei 13.874 de 2019 inseriu o artigo 49A no Código Civil para reviver justamente essas noções fundamentais da personalidade jurídica, dizendo que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, certo? E esta autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, veja isso aqui interessante, isso na verdade é uma coisa inerente propriamente às pessoas jurídicas. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação, enfim, tudo em benefício de todos. Portanto, a pessoa jurídica não é uma coisa má, não é perversa, não é para sonegar, não é para limitar meios assim para limitar a responsabilidade, ela não é qualquer burla, enfim, qualquer coisa imoral, ilícita, enfim. Ela justamente visa proporcionar esta que é uma das maiores vantagens para os sócios, que é a separação das pessoas. Eu posso, né, licitamente constituir uma sociedade com outro sócio, um sócio verdadeiro, que não é um laranja, que não é nada do tipo, e nós moldarmos um empreendimento econômico, nós idealizarmos
uma determinada atividade e, portanto, nos lançarmos ao mercado através de uma pessoa jurídica, no caso, uma sociedade empresária, que é o que mais das vezes acontece. E a sociedade empresária, portanto, atua no mercado, fornecendo bens, fornecendo serviços, enfim, circulando mercadorias como uma pessoa diferente dos sócios. E os sócios confiam nesta instituição, desta pessoa jurídica, que o risco vai estar limitado ao patrimônio aplicado naquela sociedade empresária, por exemplo, uma sociedade limitada. Portanto, vai haver uma segregação de riscos. A pessoa jurídica serve primordialmente para esta limitação dos riscos. Eu aplico lá tantos R$ 1.000 naquela constituição daquela sociedade e eu já sei que é aquele valor que eu vou perder caso as coisas venham mal nesta atividade desempenhada lá com o meu sócio, lá, fornecimento de aparelhos de ar-condicionado, manutenção, vendas, né, instalação de aparelhos de ar-condicionado. Se o mercado vai bem, ótimo, a pessoa jurídica tem lucros e, eventualmente, distribui resultados para os sócios. Caso contrário, se houver perdas, as perdas serão limitadas propriamente àquele patrimônio aplicado. Não há nisso uma burla, não há nisso nenhum propósito ilícito de subtrair e causar prejuízos, né, ao fisco. Aqui também se aplica, portanto, esta mesma noção quando nós tratarmos de responsabilidade tributária, certo? Então, fiquem com essa noção, esse é um princípio muito importante, que a limitação da responsabilidade é algo inerente, indissociável da personificação. Claro, desde que não haja abuso, né, fraude, enfim, como eu coloquei, constituição de pessoas jurídicas por laranjas, por procuração, por abuso, por fraude, né, enfim, que contaminam propriamente a instituição daquela pessoa jurídica, e a gente sabe que esta fraude vai tornar nula a instituição desta pessoa jurídica, nulificará, portanto, o contrato. Bom, mas de forma ideal, enfim, no mais das vezes, a boa-fé, nós devemos presumir e entender que a pessoa jurídica é, sim, um meio lícito para a limitação da responsabilidade e não deve ser diferente com relação à responsabilidade subsidiária, né, dos débitos com relação aos débitos tributários. Isso não pode ser diferente com relação à responsabilidade subsidiária quanto aos débitos tributários deixados pela pessoa jurídica. Evidente, nós temos várias nuances, várias válvulas de escape que hoje praticamente tornaram-se a regra. Infelizmente, eu tenho que lamentar, no nosso direito tributário, nas nossas cobranças tributárias, se tornando tão difícil a vida propriamente do empreendedor. E este empreendedor não pode, vale já deixar este alerta, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, este empreendedor que institui uma pessoa jurídica com um sócio para um propósito lícito de se lançar ao mercado, ele não pode ser responsabilizado de forma solidária, automática, enfim, como um mero acréscimo de um segundo ou terceiro patrimônio para fim de reforçar a recuperabilidade do crédito tributário. Ele não pode ser somado como um codevedor solidário pelos débitos tributários da pessoa jurídica pela lei. A lei não tem esta discricionariedade para imputar a responsabilidade solidária do administrador, do gestor, do sócio com relação aos débitos tributários, que são, sim, da pessoa jurídica, porque ela tem uma personalidade diferente da personalidade dos seus sócios, portanto, ela atua, a pessoa jurídica, em nome próprio, não se confundindo, ao menos em termos ideais, ressalvado do dolo, burla, fraude, né, esses abusos, ressalvada essa situação, ela atua em nome próprio, diferentemente da pessoa do sócio. Então, naquele exemplo do fornecimento de ar-condicionados, ela é que contrata, ela que vende, ela que recebe, ela que paga, ela que atua, não é? Claro, representada pelos sócios administradores, né, que se fazem presente, afinal de contas, a pessoa jurídica não se veste, não pega o elevador, não assina contrato, mas tem um representante para isso. Mas ela atua de forma separada da pessoa, dos seus sócios e, fundamentalmente, se destina à limitação da responsabilidade. Tanto isso é verdade que a constituição, né, de sociedades, quando não era possível a instituição de sociedade
de forma unipessoal, né? Não havia, salvo situações excepcionalíssimas, a subsidiária integral, situações que não vêm ao caso, não é? A sociedade unipessoal não era permitida, então o sócio precisava formar uma sociedade com um pai, um filho, uma mãe, a esposa, enfim, alguém das suas relações com uma participação ínfima, 1%, 0,5%, uma cota, e o outro tinha 99 mil cotas, né, do capital social. Então, aquele sócio minoritário servia justamente apenas para a constituição da pessoa jurídica, para a formação de uma sociedade que exige a participação, exigia, né, a participação de mais de um sócio, tudo para que aquele verdadeiro empreendedor se lançasse no mercado, em vez de se lançar como um empresário singular, individual, né, ele se lançasse através de uma pessoa jurídica e com isso obtivesse o benefício da separação patrimonial e da limitação da responsabilidade. Então, fica esta ilustração, tudo para dizer quanto isso é importante, a personalidade enquanto uma limitação da responsabilidade dos sócios. Tá bem? Assentada essa premissa, seguimos.